Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai dar sequência, né, a essa série de entrevistas. Nil Entrevista. Hoje a Nil vai entrevistar o Cássio Campos. É um grande amigo meu, uma pessoa muito querida que eu conheci aqui na Serra há uns 5 ou 6 anos, né, Cássio? Já deve ter esse tempo, não é? É um artista mesmo, na verdadeira acepção da palavra, uma pessoa muito talentosa, cara muito criativo, uma pessoa incrível, e vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco o Cássio Campos hoje. Mas como o Cássio vai falar, está com a palavra, Cássio, para falar um pouquinho de você e depois a gente vai trocando aqui, tá bom? Se Oi, apresenta. Nil. Olha, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. E, bom, eu sou um artista, eu me chamo Cássio Campos, tenho 28 anos e há 10 anos me dedico principalmente ao teatro. Atuo em várias áreas. Sou contador de histórias, sou focalizador e pesquisador de danças circulares. Pratico e também focalizo algumas atividades holísticas, mas sou principalmente ator. É o meu principal ofício. Uhum. Ok, Cássio, fala pra gente de onde você é, ok? Sobre um pouco sobre a sua família, ok? Fica à vontade para falar o que você Eu quiser. Tá ótimo. Eu sou natural de Cantagalo, uma cidade que fica no interior do estado do Rio. Eu nasci lá e quando eu tinha mais ou menos uns 6 meses, a minha família se mudou para o Rio. A gente se mudou para a Baixada Fluminense, era Nova Iguaçu. Olha. Meu pai, ele era farmacêutico, ele tinha uma tia lá em Nova Iguaçu que tinha uma farmácia, e aí a gente se mudou para lá para ele trabalhar nessa farmácia e tudo mais. E lá a gente ficou vivendo até os meus 3 anos de idade, mais ou menos, quando a minha mãe se separa do meu pai e retorna para o interior. Uhum, Aí a gente se mudou para um distrito de Cantagalo, um vilarejozinho chamado Santa Rita da Floresta, em um sítio. uhum. A minha avó, a família da minha mãe, tem esse sítio lá, e então lá eu fiquei até os meus 13 anos. Estudei uma escolinha maravilhosa chamada Escola Estadual, deixa eu ver se eu lembro, Doutor Francisco Leite Teixeira. Era uma Uhum. escola assim, com pátio de terra. Enfim, fui muito feliz lá, tive uma infância muito boa, cresci em um sítio, então eu brincava muito de subir em árvore, eu ouvia muita música, porque era uma casa grande, com muitas pessoas, e pessoas mais velhas, pessoas de várias gerações, mas todas mais velhas do que eu, então era uma casa muito musical. A minha família não é uma família de artistas, eu sou o primeiro artista profissional de toda uma geração, mas todas as pessoas, de certa forma, já consumiam arte. A minha avó era uma grande leitora, uma mulher muito culta e de uma riqueza cultural, literária e musical. Então, desde criança, eu ouvia jazz, blues, música clássica, MPB da melhor linha. Minha avó era fã número 1 de Elis Regina. Então, como nossos pais, eu ouço como nossos pais desde meus 4 anos de idade. É uma memória, assim. E eu acabei herdando esse amor por essa artista. Eu tenho discos, biografia, caixa de CD de toda a obra dela. Enfim, assim foi a minha infância. E sempre fazendo o teatro. Comecei a fazer teatro com 11 anos por uma Uhum. recomendação médica. É. Quando os meus pais se separaram, eu fiquei muito sentido, assim, na verdade. E aí eu perdi a minha fala. Eu fiquei quase um ano sem falar. Quando Caramba. eu voltei a falar, eu voltei gago, completamente gago. E aí minha mãe me levou para fono. E aí eu comecei esse processo de fono. E a gagueira é uma coisa que não tem cura, ela tem controle, né? Uhum. O tempo inteiro eu preciso pensar como eu respiro, como eu falo, preciso organizar bem esse pensamento, porque geralmente a quantidade de pensamento que ele não se harmoniza ao tempo de digestão e fala.
Então, eu estou aqui conversando com você, mas tem toda uma técnica, né? Tem todo um processo acontecendo. É aquela E mente barulhenta, né, Cássio? Não é, para. isso. E aí, quando eu fui ficando um pouco maior, eu consegui superar essa questão da gagueira, mas eu fiquei muito introspectivo. É. Como eu fiquei um tempo sem falar, e quando eu fui voltando a falar, tinha toda essa exposição de ser uma criança gaga, isso gera uma timidez. Uhum. E a escola, às vezes, é muito cruel, né? Então, a gente é zoado, enfim, tudo isso, né? Aí o teatro, essa fonoaudióloga, ela disse, olha, eu acho que ele precisa fazer teatro. Isso vai melhorar, o teatro vai ajudar. E aí eu fui fazer teatro aos 11 anos, 12 anos mais ou menos, 11, 12 anos, e nunca mais parei. Eu já sabia que eu queria ser artista desde criança. Desde criança eu já dançava, já rebolava, eu dançava El Chan, só para contrariar todos os pagodes. Amava. Aham. E já imitava pessoas. A minha mãe me levava para a igreja dela. Minha mãe teve uma época que ela ainda mas teve uma época que ela foi evangélica, ela frequentava a Igreja Universal. Isso em 1996, no início da Igreja Universal, quando o negócio era hardcore lá. Ela não podia cortar cabelo, Aham. não tinha vaidade, né? A igreja impunha isso. Uhum. E aí eu via o culto e reproduzia cenicamente tudo aquilo. Eu imitava o pastor, os membros da igreja, a minha mãe, e era uma comédia. A família toda ria, era uma forma da criança externar aquilo que devia ser horroroso, né? Uma criança de 3, 4 anos não era nem um pouco Sim. confortável ver minha mãe orando, e tinha uns rituais curiosos, né? Eles davam umas espadas de jornal para minha mãe batalhar contra Satanás, umas coisas que eram bem curiosas para uma criança de 3 anos. Uhum. E, enfim, é isso. E aí, desde criança, eu sabia que eu queria ser artista. E aí, Uhum. quando o teatro veio, ele veio para me arrebatar em todos os sentidos da minha vida. Nunca mais abandonei. Então, que legal, né? É ter uma consciência dessa vocação desde cedo, né? As pessoas, assim, não uma consciência, uma coisa formal, mas sentir que era isso que você Sim, queria e as pessoas ao redor também gostando daquilo tudo que você fazia e você continuou estudando, né? Sua formação, imagino, né? No fundamental, no ensino médio, enfim. Você teve alguma outra experiência no mundo do trabalho, Cássio, ou você caiu assim direto no teatro? Como é que foi essa não, trajetória tive. profissional? Como é que foi isso? Tive. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Uhum. Assim, o meu primeiro emprego formal. Eu comecei a trabalhar com um tio meu. Eu tenho um tio que ele tem uma loja de eletrodomésticos. Ele conserta máquinas, geladeira e vende peças também. Ai, como que é, gente? O nome? Me fugiu o nome. Beto Refrigeração. Ah, Ele trabalha com tudo isso, instalando ar-condicionado. Enfim, hoje é uma empresa já. Ele cresceu, virou uma empresa. sim. Hoje em dia, ele se especializou em instalar ar em empresas, casas, academias e tudo. Mas, na época, ele consertava geladeira, máquina, liquidificador, essas coisas. E aí eu fui trabalhar com ele nessa loja para cuidar da agenda da loja. Então, eu atendia telefone, marcava os horários dele ir buscar esses eletrodomésticos, entregar e tudo. Aí, trabalhei um período com ele até eu me formar. Quando eu finalizei o meu ensino médio, eu me mudei para Friburgo para fazer uma faculdade de jornalismo. Hum, Eu tinha que encontrar algum lugar para dar vazão. Eu ainda não sabia como viver de teatro no interior, né? sim. Imagina, um mercado de trabalho que não existe no interior. Uhum, uhum. E eu falei, o mais próximo disso é o jornalismo. Eu não tinha cogitado a possibilidade de morar no Rio, enfim, era uma possibilidade que não tinha passado. Eu pensava realmente em ficar vivendo em Friburgo. Entrei nessa faculdade
eu fazia essa faculdade. E aí, quando eu me mudei para Friburgo, eu comecei a trabalhar em uma loja de roupa. Uma loja de esporte, assim, que vendia roupa de academia, calçados também. Era uma loja esportiva. Eu entrei nessa loja como estoquista, ou seja, eu organizava o estoque. Em 3 meses, eu fui promovido a vendedor. De tão despachado que eu era, enfim. E aí ganhava muito bem, era uma loja, é uma loja, existe até hoje, é uma grande empresa também. Eu recebia muito bem, eu recebia era incrível, era um salário ótimo, era um salário maravilhoso. E aí eu fui, e aí eu acabei sendo demitido dessa loja. Até hoje eu não sei muito bem o E que você motivo, assim. aprontou? Então, nunca aprontei nada, assim, nada tão grave. Sinceramente, até hoje, eu não sei. Eu acho que eu não tinha o perfil da loja, porque era uma loja que os vendedores eram todos sarados, maravilhosos, altos, héteros, macho, sabe? E as meninas muito femininas e muito saradas, e eu não era. Eu sou pequena, eu tenho 1,63 m, sou gay, sempre fui gay, isso nunca foi um tabu para mim, eu sempre contei para todo mundo qual é a minha opção sexual. Então, eu acho que, de alguma forma, eu não tinha o perfil que a empresa buscava. E também não era uma coisa que me interessava, assim, não me interessava por aquele público, não era uma coisa que me interessava. E aí eu fui trabalhar em uma farmácia de manipulação, dentro do laboratório. Então, eu trabalhava manipulando remédios, cápsulas de remédio. E aí eu achei o máximo. Minha mãe achou uma ideia maravilhosa também, porque ela pensou, bom, ele vai largar essa faculdade de jornalismo e vai fazer farmácia, era o que ela queria, para seguir essa linhagem, né? É verdade. E aí comecei a trabalhar nessa farmácia, era muito legal. O único ruim era que era um laboratório, então, assim, eu entrava de manhã, só saía para o almoço, tinha 1 hora de almoço, e depois, quando ia embora, sei lá, 5 horas da tarde. Então, eu não via a luz do sol, porque era um laboratório, luz fria, jaleco, máscara, touca, um outro sapato, laboratório mesmo, o dia inteiro. Então, o ambiente era bom, as pessoas eram legais, eu fiz muitos amigos, mas essa ideia de ficar o dia inteiro dentro de um lugar sem ver a luz do sol não me agradava muito. Aí, fazendo jornalismo na minha faculdade, uma vez teve uma palestra sobre oratória. E aí, coincidentemente, após a palestra, teve a apresentação de uma peça, de uma cena. Quem estava nessa peça? A minha primeira professora de teatro, Paula da Guia. Eu bati o olho nela e falei, gente, minha professora de teatro. E aí fui falar com ela. Falei, oi, Paula, lembra de mim, tudo? E aí ela reconheceu e a gente conversou. Ela falou assim, olha, tem um grupo, eu faço parte de um grupo chamado Grupo de Quinta, que está se encontrando toda quinta-feira no Centro de Artes Nova Friburgo para montar um texto de Nelson Rodrigues. Você não está com vontade de passar lá para ver se você está afim, tudo? Aí eu fui. Falei, claro, vou. E aí, quando eu cheguei, o elenco já estava montado, já estava fechado. Mas eu fui convidado para trabalhar como sonoplasta. Aí eu falei, ok. Isso sem largar o meu emprego formal, eu não recebia nada. Né? Eu ia para os ensaios, colocava as músicas da peça, tirava, não recebia nada. Até que eu, por causa dessa peça, por causa desse grupo, eu fiquei sabendo de um grupo de teatro carioca chamado Os Ciclomáticos, que estavam abrindo uma chamada para uma residência artística de 1 ano para atores do Brasil inteiro. E aí eu falei, bom, vou me inscrever. A Paula me incentivou muito, ela falou, cara, se inscreve, eles são maravilhosos, vai ser uma formação ótima, você vai ficar 1 ano trabalhando com uma companhia grande, vai trabalhar direção, atuação, cenografia, vai ser maravilhoso, se inscreve, concorre, vai que você passa. E eu falei, por que não, né? E me inscrevi,
Fui fazer a seleção, sei lá, atores do Brasil inteiro, mais de 60 atores. Fiquei entre os 30. Uhum. Dos 30, eu fiquei entre os 15 para Uhum. compor essa oficina. Aí eu falei, caramba, passei para essa formação no Rio, e agora o que eu vou fazer? O horário não batia com o horário da farmácia, e É a no farmácia Rio. também era um emprego muito bom, eu recebia muito bem, Sim. e Uhum. eu tinha toda uma segurança, sabe? Essa coisa de Uhum. plano de saúde, a empresa pagava. Cartão de alimentação, a empresa pagava, além de um salário bom e regular, né? Certo, digamos assim. Conclusão, eles não me liberaram para ir fazer esse curso, e aí eu me liberei, pedi É. demissão e fui fazer esse curso de teatro. Aí fui lá para o Rio, Para fiquei lá um desespero da tua período. mãe, para desespero Para da tua desespero da minha mãe, que por muito tempo me perguntou: é lindo tudo que você faz, mas e o ah, trabalho, o emprego? e o trabalho, cadê? Né? Essa É, alegria toda, isso não é trabalho, você está é. brincando, né? E Já aí, ouvi lá isso. no Rio, quando eu fui fazer essa residência, eu trabalhava fazendo tudo, né? Uhum. Trabalhava no Teatro Zimbinski, e aí a gente, ao final desse curso, a gente montou uma peça. Enfim, aí eu comecei a trabalhar como artista, né? Isso profissionalmente com 18 anos. Nesse grupo de Nova Friburgo, esse grupo de Quinta, eu cheguei a atuar como ator. O Uhum. grupo apresentou, montou esse texto de Nelson Rodrigues, chamado Viúva, Porém Honesta. A gente apresentou esse espetáculo em Nova Friburgo, Carmo, Sumidouro. A gente fez uma temporada aqui pela região. E aí a gente passou por um festival de Nelson Rodrigues, só espetáculos de Nelson Rodrigues. Uhum. Só que o elenco eram quase todos menores de idade, então o diretor teve que convidar atores maiores. E como eu já conhecia o texto de um personagem chamado Pardal, ele falou: você não tem vontade de atuar? Eu falei: tenho. E aí foi. Eu, antes de ir para o Rio, eu cheguei a estrear com esse grupo fazendo esse espetáculo. Aí a gente participou de festival, essa coisa toda. Eu nunca ganhei nenhum prêmio como melhor ator, nada. Só indicações mesmo. E aí não parei mais. Aí já fui lá para o Rio, aí já fiz esse curso, já comecei a trabalhar lá e aqui estou, vivendo há Eita. 10 anos do teatro. Muito bom, Cássio. Então, por tudo que você falou, né? O teatro é um trabalho, não é? É um trabalho para você, mas ele tem uma outra coisa. Então, eu queria que você falasse dessa relação trabalho e prazer na sua vida. Como é que você vivencia isso? Você já experimentou isso muitas vezes no passado, sempre ou agora? Como é que é isso para você? Olha, eu me sinto uma pessoa privilegiada por trabalhar no que eu escolhi, principalmente. Uhum, Independente de ser o teatro ou medicina. Eu acho que toda pessoa que tem a alegria de trabalhar, de se dedicar ao ofício que deseja, é maravilhoso, é uma baita de uma sorte, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, eu me sinto privilegiado. E, uhum, sim, sinto muito prazer trabalhando em tudo que eu faço. É claro que não é tudo um mar de rosas, né? A uhum. começar por esse mercado de trabalho inexistente. Há 7 anos que eu vivo no interior, que eu voltei do Rio para o interior, né? Ou seja, fiz um caminho um pouco, aos olhos de muita gente, um pouco maluco, né? Jovem, iniciando uma carreira, começando a entrar em um mercado profissional, em uma capital, largar tudo e voltar para o interior. Mas tudo isso foi muito consciente. Eu tenho plena convicção da força que o interior tem e do quanto é necessário ter artistas profissionais no interior, de modo que a gente trabalhe e incentive essa cultura em massa, essa
fomente essas oportunidades mesmo, porque no interior nós temos grandes artistas. Então, assim, a gente passa por muito perrengue, por estar inventando um mercado de trabalho que não existe? Sim. Uma produção de um filme, de um espetáculo, uma vez ou outra tem um problema, uma discordância no elenco, uma coisa ou outra, sim. Mas são problemas que são facilmente resolvidos, né? Toda profissão tem, sem dúvida nenhuma, a alegria supera qualquer desafio. Eu me sinto realizado a cada espetáculo que eu estreio, seja com a Companhia Arteira, uma companhia que eu trabalho, uma companhia que existe há 13 anos. Eu cheguei na companhia tem 5 anos. Era uma companhia que já existia quando eu entrei, com um trabalho super sólido, bonito, consistente, de pessoas muito responsáveis. E eu me sinto assim, parindo um filho mesmo. Mesmo não podendo parir, sendo homem, mas me sinto assim, botando um filho no mundo. É essa relação que eu tenho. E é meu ofício. Eu amo. E Eu é não um sei fazer outra trabalho, coisa. e é um trabalho maravilhoso, é um trabalho incrível. Eu já assisti espetáculos do Cássio com a companhia dele, até já tive um pouquinho do lado fazendo alguma coisa, né, Cássio, nas suas Sim. oficinas e tal, né, que eu também gosto disso. É um É. trabalho maravilhoso, esse rapaz tem um talento imenso mesmo, e essa companhia arteira é muito boa. E olha, eu sou rato de palco. Eu Ah, não consigo ficar sem produzir uma coisa. Eu não, assim, eu fico doente se eu não estiver produzindo uma coisa nova. Então eu acabo também, como eu disse lá no início da nossa entrevista, que eu acabo fazendo muitas coisas. sim. Né? Ao mesmo tempo que eu estou montando um espetáculo com a companhia arteira, eu estou montando um espetáculo individual, ou estou contando uma história, ou estou aprendendo uma técnica nova. Tá em movimento, né? Eu vou antecipar então uma coisa que eu ia falar com você daqui a pouco. Você me deu um gancho aí de quando você disse que você gosta de estar fazendo muitas coisas diferentes, está sempre inventando alguma coisa, produzindo e sempre criando algo, né? Cássio, no ano passado nós fizemos uma parceria, lembra? Fizemos um Uhum. workshop que a gente costurava enneagrama e xamanismo, né? Você com o xamanismo, eu com o enneagrama, foi uma experiência muito legal. A gente não conseguiu dar continuidade por conta das nossas agendas, né? Mas foi um trabalho que deu muito certo, né? E nesse workshop, também nas nossas conversas, você se identificou com o tipo 7. Isso aí você trabalhou mais no workshop, mas como a gente está sempre conversando muito, né? Você já tinha chegado até essa conclusão. E aí só reforçou. E aí, quando você se identificou com o tipo 7, é um tipo de personalidade, né, do Enneagrama que está sempre envolvido com muitas coisas diferentes. É um tipo mental que tem muitos projetos, muita coisa, é tanta coisa que ele ama. Ama tudo que faz e quer fazer tudo aquilo que faz e tem muita dificuldade de escolher e de priorizar, né? Então, muitas coisas às vezes ficam só no nível do pensamento, né? A pessoa idealiza É. tanto, tanto, tanto que às vezes nem coloca em prática, como se tivesse, ela vivencia tanta coisa aqui na cabeça que às vezes parece até que ela realizou. Mas é assim um leque de coisas tão maravilhosas que ela não consegue escolher. Como é que foi para você ver de onde saiu essa hiperatividade toda, essa criatividade toda, esse talento todo que você tem, encontrando um respaldo nas teorias do Enneagrama e se identificando com o tipo 7? Como é que foi para você ter consciência disso? E como é que você administra agora? Foi muito esclarecedor, eu acho que foi ótimo no sentido de poder me reconhecer mesmo, né? É um passo a mais que eu dei rumo a esse autoconhecimento, que é uma característica minha também. Eu sou uma pessoa que tem uma busca Uhum, intensa pelo autoconhecimento. E uma busca intensa espiritual também. Eu não sou uma pessoa uhum. religiosa, nunca fui, não pertenço a nenhum tipo de religião, mas tenho uma vida espiritual muito ativa.
eu tenho uma profunda necessidade de conexão com esse ser divino que não tem nome, que se manifesta em tudo, em uma planta, em uma formiga, em uma pessoa. E então descobrir o tipo, me aproximar do eneagrama, me serviu como mais um degrau nessa grande escada rumo ao autoconhecimento. E, claro, percebo, assim, eu sou muito jovem ainda, né? Tenho 28 anos, eu faço 21 anos, eu faço 29 no próximo mês, no dia 21 de novembro, daqui a pouco. E no ano que vem eu faço 30. E então, assim, estou vivendo aquela crise dos 30 anos, né? A famosa crise dos 30. Aqueles primeiros cabelos brancos, aquela coisa de olhar para a vida e pensar, ai, meu Deus, não consegui comprar um carro ainda, não consegui comprar um apartamento, o que eu faço? Ou seja, não faço nada vivo, né? Porque ninguém é obrigado a nada antes dos 30. Vamos normalizar isso, essa pressão horrorosa que os jovens sofrem o tempo inteiro de ter que ser e ter que ter. Então, tenho conseguido priorizar mais algumas coisas, ouvir mais no meu coração. Eu acho que com a maturidade, agora falando bem sério, caminhando para esse lugar de maturidade, sendo jovem ainda, porque aos 30 anos a gente é muito jovem ainda, a gente está começando essa caminhada, né, aqui na Terra, mas já mirando em um futuro maduro, eu tenho procurado priorizar realmente coisas que toquem o meu coração. Sempre que possível, né? Porque nem sempre é possível. Às vezes, a razão é fundamental. Esse equilíbrio, na verdade, é fundamental, né? Razão e emoção, coração, mente. Mas tenho procurado agir bastante pelo meu ser, assim, pelo meu coração mesmo, agir com bastante coragem, sabe? A partir do coração. Coragem quer dizer isso, né? A partir do coração. Então, é isso. Mas, assim, para uma pessoa que tem a inteligência mental mais desenvolvida, que é a emocional e a prática, né? Porque nós temos 3 tipos de inteligência mental, né? No âmbito lá da mandala do Eneagrama. Tem os tipos mentais, os tipos emocionais, os tipos da inteligência prática, os instintivos. Para uma pessoa mental, predominantemente, falar que está ouvindo o coração com toda essa propriedade, gente, isso aí é uma evolução imensa. E a gente realmente precisa equilibrar essas 3 inteligências, né? Isso faz sentido, a gente equilibrar essas 3 inteligências. Você, quando é mental demais, falta o coração, falta o instintivo, ou então, às vezes, você é instintivo demais, falta a inteligência emocional e a mental. Quer dizer, precisamos equilibrar para a gente viver melhor, né? Você está nesse caminho, né? E agora fazendo, como a gente estava conversando antes de começarmos a gravar, escolhas agora muito importantes. Eu queria que você até falasse dessas escolhas, você pode? O que você definiu para a sua vida daqui para frente, por enquanto? Assim, eu acho que a começar pelo fato de cada vez mais estar buscando assim, acho que perseguindo, talvez seja a palavra, perseguindo mesmo, assim, no sentido de correr atrás desse mercado de trabalho artístico no interior. Estou muito imbuído dessa tarefa junto da Companhia Arteira, né? A Companhia Arteira, eu falei um pouco, é uma companhia que existe há 13 anos, está sediada em Nova Friburgo. Sim. Atualmente somos 5 artistas, 5 atores, 3 atores e 2 atrizes. E 5 pessoas que, principalmente, querem e sabem muito bem o que querem. E, nesse momento, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente tem buscado é poder viver plenamente como atores e atrizes e no interior. A gente não quer ter menos oportunidade porque a gente escolheu estar no interior. Ou a gente não quer abandonar a vida que a gente tem construído aqui para ir para uma capital para tentar uma carreira lá. Não. A gente quer que realmente a gente possa viver com qualidade
aqui no interior. Então, a gente tem procurado fazer isso enquanto grupo, enquanto coletivo, a partir de vários outros artistas, a partir de um conselho de cultura, a partir de uma rede de apoio de vários artistas, que o interior seja mais visto e mais valorizado e mais entendido. Então, atualmente, é o que eu mais tenho me dedicado, a Companhia Arteira. A gente está inaugurando uma casa, uma sede. A gente inaugura em novembro, está em processo de obra. E vai ser um lugar que a gente vai ensaiar, vai guardar o nosso acervo, mas também vai receber pessoas para apresentações, pequenos espetáculos, contações de histórias. A gente vai receber artistas de outros estados para dar oficinas, enfim, uma casa de artes, né, sendo inaugurada em Friburgo. E seguindo também fortemente com montagens. A gente acabou de estrear um filme chamado Os Invisíveis, um documentário ficcional que tem sido muito premiado em vários festivais internacionais. A gente foi selecionado para participar de festivais em Londres, Los Angeles, enfim, Suíça. Tem um outro lugar também que me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Mas que é uma coisa que tem nos deixado muito feliz também. Vamos estrear um espetáculo novo agora no dia 28 pelo Sesc de Teresópolis, chamado Por um Fio. O espetáculo foi todo filmado, onde a gente conta um pouco da nossa história, da nossa carreira. Então, são coisas que eu tenho focado, assim. O ator está muito em voga, assim, está muito presente. Ele nunca esteve sumido, né? Mas eu sempre fiz muitas outras coisas. E às vezes não eram nem coisas tão ligadas ao teatro, eram outras coisas. E agora eu tenho me dedicado muito à minha vida artística. É o momento de dar voz mesmo a esse ator, não é? Acho que com esse grupo incrível aí, muito bom. E você está falando de vários projetos, várias coisas, esse filme, como é que é o nome do filme mesmo? Os Invisíveis. Os Invisíveis, enfim. Tudo isso estou vendo que está acontecendo durante a pandemia. Como é que foi a pandemia para você, Cássio? Tirou você de combate, fez com que você criasse novas oportunidades e recursos. Como é que foi para você? Como é que está sendo lidar com a pandemia? Olha, está sendo ainda, né? Agora a gente já está vislumbrando um retorno, uma vida normal, né? Não sei se vai ser normal, mas a gente já está começando a vislumbrar esse retorno. No início foi muito assustador, né? Acho que para todo mundo. Foi muito assustador. O que é isso que está matando todo mundo, né? Como a gente reage? Ficar em casa, não pode encontrar, não pode abraçar. A máscara serve, a máscara não serve. Vamos usar álcool em tudo, higieniza cada pelo que entra na casa ou não. O setor artístico foi o primeiro a ser violentado, né? A gente precisou parar e até hoje não voltamos plenamente. Então, no início foi muito assustador, mas durou uma semana a Companhia Arteira que a gente ficou um pouco. A gente estava, quando a pandemia chegou, quando a gente precisou suspender os nossos compromissos, a gente estava montando esse espetáculo que a gente vai estrear no dia 28, Por um Fio. Na época, ele estava sendo dirigido pelo Márcio Cunha, que é um coreógrafo, bailarino e tudo. E aí a pandemia veio, a gente teve que suspender essa montagem. E aí ficamos uma semana em casa, assim, agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A Companhia Arteira é muito bem organizada. A gente é muito organizado, a gente tem um ritmo de encontro semanal, diário. A gente pensou, bom, vamos manter o nosso encontro semanal pelo Zoom e vamos criar um canal no YouTube e vamos começar a trabalhar pelo YouTube. E aí já compramos, eu e a Gabriela, compramos um editor de vídeo e fomos aprender a editar vídeo e fomos aprender a fazer coisas. A gente foi se imbuir do que é esse audiovisual, né? O que é trabalhar pela internet. Enquanto um foi aprender a editar vídeo, o outro foi pesquisar sobre essa linguagem, o outro foi aprender como trabalhar com chroma key. Enfim,
a gente se organizou e começaram a surgir muitos editais de produções de vídeo para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. E a gente foi sendo contemplado com todos esses editais. Então, a gente não parou de trabalhar nem um minuto sequer. Além de oficinas, enfim, tudo o que a internet nos possibilitou, a gente fez e tem feito. Uhum. Então, foi um momento triste, tem sido um momento triste, a situação do nosso país está horrorosa. A gente continua perdendo muito brasileiro para essa doença, não só para essa doença, eu acho que por uma série de coisas, né? Por uma certa ignorância também do nosso presidente e essa questão da política no Brasil, é tudo muito trágico, né? A gente está vivendo realmente um momento muito trágico, mas é na crise que a gente se reinventa, né? É na crise que a gente se reinventa. Então, é um convite. Eu, mais uma vez, Nuceia, digo de coração aberto, me sinto privilegiado. Eu pude trabalhar em casa, eu não passei nenhum tipo de necessidade, né? Eu tenho amigos que tiveram que desistir de suas carreiras, que tiveram que encontrar um emprego formal. Então, assim, me sinto realmente privilegiado por isso. E a gente segue se reinventando. Agora a gente já está começando a voltar, mas sempre com muita cautela, né? E esse filme, Os Invisíveis, ele é fruto de um edital chamado Retomada Cultural, da Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Estado do Rio, onde eu fui contemplado, a gente foi contemplado em um valor específico em dinheiro, e a nossa proposta era contar sobre a tragédia de Nova Friburgo. A tragédia de Nova Friburgo esse ano completou 10 anos. Sim. E aí nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos um projeto rascunhado, convidamos um diretor chamado Miguel Belinho, de uma grande companhia do Rio, Companhia Tecode, e começamos a trabalhar nesse filme, um processo que durou 4 meses, o processo foi todo online, a direção, e é um trabalho muito primoroso. Enfim, estreamos ele e ele está ganhando o mundo, que é uma experiência nova para a gente, né? Somos artistas de teatro. Embora a gente já tenha, individualmente, os artistas da Companhia Arteira, flertado com essa linguagem do audiovisual, feito um filme, um programa de TV e tudo, a nossa especialidade é o teatro. Então, está sendo uma experiência nova também, poder viver o cinema e ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido lá fora. Como é que as pessoas podem assistir a esse filme Os Invisíveis, Cássio? Olha, ele ficou disponível, ele está no nosso canal do YouTube. A gente fez uma temporada, então, por um mês ele ficou aberto. Agora, como a gente está concorrendo vários festivais, a gente está inscrito em mais de 18 festivais, e sendo contemplado, a gente não pode exibir ele. A gente pretende fazer uma sessão dele, abrir, disponibilizar esse conteúdo em dezembro, por 2 semanas. Antes disso, a gente não pode. Até novembro, até a última semana de novembro, se eu não me engano, a gente ainda está na expectativa de receber outras premiações. Então, não podemos exibir o filme por enquanto. Vocês vão divulgar aonde? No Instagram? Como é que as pessoas podem se inteirar disso? A gente tem o Instagram da Companhia Arteira, Arteira Companhia. Temos também uma página no Facebook, Companhia Arteira. Temos um blog também, Companhia Arteira Blogspot, onde a gente posta tudo que a gente produz. O nosso canal do YouTube se chama Companhia Arteira, então convido vocês que estiverem assistindo a se inscrever. Nós temos uma programação inédita de quinta a domingo, contação de histórias, trechos de espetáculos, dicas de leitura. São conteúdos bem variados para todas as idades, para todos os públicos. Então, vocês encontram a gente nesses lugares.
Isso aí, gente. Por Então, enquanto, espero, espero que daqui a pouco nos teatros. se Deus quiser, se Deus quiser. Sim, seja. Então, vocês ouviram aí como vocês podem acessar os conteúdos, os trabalhos da Companhia Arteira. É só colocar Companhia Arteira em qualquer lugar que vem, em Vai profusão as aparecer. coisas aí para vocês verem, né? Mas, Cássio, o que você falou aí, né, da questão da adaptação a esse novo normal que a gente está vivendo, a gente não sabe se vai retornar realmente tudo como era antigamente, acredito que não. Acredito que o online veio para ficar, né? Isso é muito bom É porque muito bom. a gente acabou dando um jeito, a gente ficou É. assustadíssimo no início agora, o que eu faço? Eu nem tanto que eu já tinha meu trabalho assim, 80% online, né? Que eu, desde que vim para a Serra, não perdi as minhas conexões com pessoas do Brasil inteiro, continuo fazendo o meu trabalho online, só que agora está quase 100% online, né? Essa nossa conversa, por exemplo, seria ótimo estar aí no Religar e batendo um papo com você, tomando um chá, mas está sendo igualmente bom aqui e a gente toma um chá daqui mesmo, né? É. Enfim, mas essa capacidade de se adaptar, essa flexibilização que a gente tem, isso aí é muito legal. A gente precisa fazer isso, porque de um tempo para cá as mudanças são constantes em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente tiver aquela rigidez, não, eu faço assim, é assim que funciona, É. vai ter que desistir de muitas coisas. Então é isso aí, a gente É. precisa se reinventar mesmo a cada dia, né? Eu acho que não há que se ter rigidez. Eu Aham, acho que isso é uma coisa também que a gente precisa se livrar cada vez mais, aos poucos, cada um dentro do seu tempo e dentro da sua disponibilidade e dentro da sua possibilidade, da sua realidade, e se livrando dessa rigidez, né? uhum, Nesse meu processo de busca, de elevação e autoconhecimento, eu gosto de observar muito a natureza. E nos processos da natureza não existem rigidez. Existem ciclos que se iniciam e que se encerram. sim, E para tudo existe um jeito. E não existe pressa. E não existe erro. Porque tudo é, né? A natureza ela se manifesta. E uhum, ela dá conta dessas mudanças. Ela sim, dá conta. Então, é um pouco isso também. Parece um pouco utópico isso que eu estou falando, um uhum, pouco de maluquice. Ah, uma pessoa. Esse menino jovem, não tem nem 30 anos, o que é que ele está falando? Mas procurem aham, observar os lugares de verde que você tem, os lugares menos, como que eu posso dizer, menos domesticado pelo homem. Vocês que vão assistir, procurem olhar para o lugar mais natural que vocês puderem sim, e vejam como a natureza se organiza, claro. como ela se reinventa diariamente, como tudo é. E Uhum, simplesmente é, até quando não é como a gente quer. uhum, é isso Então, aí. eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa é a grande lição disso que está acontecendo. É um problema global, é uma coisa que afeta todo mundo, é aquele efeito borboleta, né? O Uhum, bater de asas de uma borboleta aqui interfere em vários lugares. E essa pandemia, esse vírus, isso que está acontecendo, veio para deixar isso muito claro. uhum, Primeiro, que o controle é inexistente, a gente não tem controle de absolutamente nada. Não temos. E sim, estamos conectados todos e precisamos cada vez mais agir a partir desse ser, né? Agir com coragem isso. e buscando esse equilíbrio, mente e coração. Isso aí, Cássio. É uma delícia conversar com você. Ai, saudade daqueles papos todos que nós tínhamos antigamente, mas vai voltar. Bom, estouramos o tempo, mas não tem problema, valeu a pena. Ai, meu E você Deus. tem, assim, você tem um recado para as pessoas, uma mensagem que você queira deixar, além das que você já deixou, agora no nosso finalzinho? Olha, eu acho que é tudo isso que a gente falou aqui nesse tempo, que foi realmente muito prazeroso. Que a gente se olhe, se cuide e que a gente
procure buscar realmente esse equilíbrio entre a mente e o coração, né? E buscar essa verdade, né? O que é que me move? O que me motiva? Quais são os propósitos que eu tenho? E procurar renovar isso diariamente, porque o caminho é no caminhar que o caminho vai se fazendo mesmo, né? Eu, quando escolhi fazer teatro, eu não venho de uma família rica. Eu venho de uma família de pessoas que trabalham muito. E quando eu decidi, eu realmente decidi porque eu não queria chegar aos 60, 70 anos com aquela pergunta, e se? E se eu tivesse ido? Eu não queria ficar com isso. Eu quis ir. Sim, E quando eu fui, o caminho foi se fazendo, porque eu claro. sei qual é o meu propósito. Com Eu acho que certeza. é isso. Se eu posso deixar uma mensagem final, busquem, encontrem os seus propósitos e vivam o seu propósito. Não é o propósito que querem te impor. Qual é o seu propósito de vida? Seja ele qual for, vá, persiga, Isso aí. persiga isso. Isso aí. Porque o arrependimento de não ter feito é terrível e você não consegue voltar, né? Então É precisamos inevitável. fazer, né? E tudo se faz no caminhar mesmo, é isso aí. Cássio, olha, muito grata mesmo por você ter aceitado o meu convite. Foi um prazer te ver aqui, tá bom? E Uma alegria. um beijo grande, tá? Tudo de bom, muito sucesso. Vamos continuar Obrigado. acompanhando o seu trabalho, vamos divulgar para as pessoas aí, porque todo mundo merece desfrutar desse trabalho lindo, desse trabalho lindo que vocês têm feito. Falou? Tá Um certo. beijo. Obrigado. Um beijo, Nil. Boa Tchau. sorte também nesse novo quadro. Que seja lindo, que floresça e que mais Sim. pessoas tenham oportunidade de assistir e de participar também, contar suas histórias. Isso aí, muito legal. Um beijo, tá, querido? Tchau. Obrigada.